Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Chuva provoca deslizamento de terra e interdição de estrada entre o Paraná e Santa Catarina. Neymar enfrenta a febre enquanto o resto da seleção já pensa no próximo adversário. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Um deslizamento de terra interditou uma rodovia na divisa do Paraná com Santa Catarina. Até carros foram soterrados. O deslizamento aconteceu no quilômetro 669 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. A rodovia foi interditada nos dois sentidos. Segundo a concessionária que administra a estrada, não há previsão de liberação das pistas. Os primeiros relatos apontam que carros e carretas foram soterrados. Choveu forte durante todo o dia na região. O prefeito de Guaratuba estava de carro no local quando foi atingido pelo deslizamento. A hora que o carro virou, a gente quebrou o vidro, saiu correndo, com medo que viesse mais terra para cima da gente, saímos correndo no meio da pista. 14 senadores já assinaram o texto da chamada PEC do Estouro. O Matheus Escavazini tem os detalhes ao vivo de Brasília. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. São necessárias 27 assinaturas para que o texto possa tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A proposta foi protocolada agora à noite pelo senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento. O texto permite o gasto de 175 bilhões de reais fora do teto de gastos para garantir os R$600 por mês do novo Bolsa Família e mais R$150 por criança até 6 anos. A proposta teria validade de 4 anos e a expectativa é que seja aprovada ainda esta semana para seguir para a Câmara e ser concluída antes do recesso parlamentar. Salsi. Tá certo, Matheus. Obrigada. O Tribunal Superior Eleitoral identificou e bloqueou 13 milhões e 600 mil reais nas contas do PL. O valor corresponde a 60% da multa imposta ao partido, de quase 23 milhões de reais. A legenda foi multada pelo ministro Alexandre de Moraes por causa da ação que questiona o resultado das urnas no segundo turno das eleições. O fundo partidário do PL vai ficar bloqueado até o pagamento integral da multa. Depois de enfrentar intensos bombardeios nos últimos dias, a Ucrânia diz que a Rússia deve aumentar a ofensiva nesta semana. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que só a região de Kherson, no sul do país, sofreu 258 ataques aéreos em uma semana. Muitas famílias ficaram sem energia elétrica, água e aquecimento a gás em meio às baixas temperaturas. Para o secretário-geral da OTAN, aliança militar composta por 28 países, o presidente russo usa o inverno como arma. Vladimir Putin não comentou a declaração. E ainda nos destaques internacionais, a saída do Reino Unido da União Europeia piorou uma situação que já era complicada: a falta de médicos nos serviços de saúde. Segundo estudo divulgado pelo jornal The Guardian, mais de 4.200 médicos deixaram de trabalhar no sistema público de saúde do Reino Unido depois do chamado Brexit. O acordo separou os britânicos da União Europeia em 2020. A medida provocou longas listas de espera nos hospitais. Só na Inglaterra, há mais de 10.500 vagas de médicos para serem preenchidas. Nos Estados Unidos, os idosos representam 90% das mortes relacionadas à Covid-19. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, atualmente a Covid mata, em média, mais de 300 pessoas todos os dias no país. 9 em cada 10 têm 65 anos ou mais. Os dados também mostram que no pico da pandemia havia 2.000 óbitos por dia. Desde o primeiro registro da Covid, mais de 1.100.000 pessoas morreram nos Estados Unidos. E olha, o Brasil tem um dos programas de vacinação mais respeitados e seguidos no mundo todo. Apesar disso, muita gente não faz uso desse patrimônio nacional e deixa de vacinar ou imunizar os filhos. Em um país com mais de 215 milhões de habitantes, proteger tanta gente e erradicar ou controlar doenças é um enorme desafio. Há 49 anos que o Programa Nacional de Imunizações vem fazendo isso.
Doenças que antes causavam milhares de vítimas, como a poliomielite, foram eliminadas. Após a aprovação da primeira vacina contra a Covid pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a campanha contra o coronavírus distribuiu 540 milhões de doses e atingiu 80% da população com a primeira dose. Só que mais de 69 milhões de brasileiros ainda não voltaram aos postos para receber a primeira dose de reforço. Durante a pandemia da Covid-19, foram distribuídas mais de 500 milhões de doses de vacinas e só não tomou vacina quem não quis. De acordo com o ranking da Our World in Data, que faz o acompanhamento dos dados oficiais de imunização pelo mundo, com o apoio da Universidade de Oxford, o Brasil está em 4º lugar na lista de 10 países com o maior número absoluto de doses aplicadas, à frente de países como Japão, México e Indonésia. O Brasil está na frente também da Alemanha, que conseguiu vacinar até agora 76,4% de toda a população. O Dr. Fred Zipp, que faz parte do Comitê Nacional de Imunização da Covid-19 na Alemanha, afirma que a vacinação no país é considerado um sucesso. Acreditamos que entre 90% e 95% da população já teve contato com o vírus e mais de 70% foi vacinada, o que leva a um alto controle da doença e evita pacientes mais graves em UTIs e até a morte. Há décadas que o Brasil é referência em vacinação. O país tem uma das populações mais imunizadas do mundo. São mais de 300 milhões de doses anuais para 43 tipos de doenças imunobiológicas. Este médico, que coordena a vigilância de saúde no município de São Paulo, diz que a população deve estar atenta a doenças que tiveram impacto no passado, como a poliomielite e até mesmo o sarampo. Essa geração de pais e mães não tiveram o contato com essas doenças no passado. Quando eles nasceram, foram vacinados pelos seus pais, não ficaram doentes, não adoeceram, como por exemplo a poliomielite, também não conviveram com coleguinhas que adoeceram. E acaba gerando uma falsa sensação de segurança. É uma atitude para todos, não é uma responsabilidade exclusiva do ministro da Saúde, que não foge da sua responsabilidade, mas para todos, para que nos unamos para vacinar as nossas crianças contra a poliomielite, contra a tríplice viral, a vacina do HPV e a Covid-19, que embora hoje tenhamos um cenário epidemiológico bem mais confortável, ainda é um inimigo que nós não podemos baixar nunca a guarda contra ele. A União Europeia multou a empresa Meta, dona do Facebook, em um valor equivalente a mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. De acordo com o órgão regulador da Irlanda, a empresa não protegeu os dados dos usuários de forma adequada. Uma investigação teve início no ano passado, depois que mais de 530 milhões de informações foram hackeadas. Essa é a terceira multa recebida neste ano só na Europa. Além dessa punição, a Meta terá que adotar medidas de controle. Nos Estados Unidos, a empresa de criptomoedas BlockFi pediu falência. No começo do mês, a BlockFi havia anunciado a interrupção de saques. Nesta segunda, a credora e 8 afiliadas entraram com pedido de falência. A empresa, criada em 2017, se tornou uma das grandes do setor nos Estados Unidos. Também neste mês, a plataforma de criptomoedas FTX e dezenas de afiliadas declararam falência, o que representou perdas bilionárias para 1 milhão de clientes e investidores. O Brasil garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Catar ao vencer a Suíça por 1-0. Agora o Brasil treina focado no próximo adversário, a seleção de Camarões. Neymar é preocupação porque teve febre enquanto se recupera de uma torção no tornozelo. Dos 2 titulares que estão machucados, só o lateral direito Danilo foi para o estádio ver a vitória do Brasil sobre a Suíça. Neymar ficou no hotel fazendo tratamento e ele postou nas redes sociais uma foto mostrando o tornozelo direito imobilizado. E além desse problema, Neymar apresentou um quadro de febre e não se sabe se por gripe ou por conta de um processo inflamatório no local atingido. Amanhã à tarde, a seleção brasileira faz um treinamento aqui em Doha, o primeiro de preparação para o jogo contra Camarões. E é nesta última rodada
da fase de grupos que a seleção vai definir o seu adversário das oitavas de final. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. No Havaí, o maior vulcão ativo do mundo entrou em erupção. Foi a primeira vez em quase 40 anos que o vulcão Mauna Loa, no Havaí, entrou em atividade. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância. A lava começou a ser expelida no domingo. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a erupção do vulcão não demonstrou ameaça às comunidades locais. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, cuide-se. Tchau.